paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a palavra em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, e vamos ler do verso 12 até 16. Filipenses 3, de 12 a 16. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Hoje nós vamos estudar acerca da perfeição do cristão. Filipenses 4, versículo 12. Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Será que o crente pode ser perfeito? Será que nós seremos perfeitos aqui na terra? Qual que é o propósito de Deus para nós, hein, irmãos? A gente vê e ouve falar, todo mundo falha, todo mundo peca, todo mundo erra, e não tem ninguém perfeito. Você conhece alguém perfeito? Conhece? Olha, não conhece não? Só Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 15? Paulo diz assim: todos, pois, que somos perfeitos. Uai! Vocês falaram que não tem ninguém perfeito? Então o apóstolo Paulo aqui, ó, a palavra está errada, diz aqui: todos, pois, que somos perfeitos. E aí, hein, irmãos? E aí? Será que não tem ninguém perfeito? Será que nós não vamos ser perfeitos? Será que Deus está pedindo de nós uma coisa incoerente quando Ele diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai? Será que Deus pede para nós alguma coisa incoerente? Será que Deus, que é tão sábio, vai pedir uma coisa que a gente nunca vai alcançar? E Paulo diz aqui: todos nós que somos perfeitos. O que é uma coisa perfeita? Como que você diria? O que é uma coisa perfeita? Sem defeito. Será que não tem ninguém sem defeito? Nas palavras aqui no hebraico, no grego, a palavra perfeito que foi traduzida aqui seria algo completo em todos os detalhes. Completo em todos os detalhes. Não falta nada. Também significa alcançar o alvo, atingir o propósito. Então, perfeição aqui na Bíblia tem estas conotações: alcançar o alvo, atingir o propósito, ser algo completo em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Nós sabemos, irmãos, que nós podemos dizer que há dois tipos de perfeição aqui na Bíblia, ou seja, uma posicional diante de Deus, como Deus nos vê. É assim como a justificação, também a perfeição e a santificação. Em Cristo nós somos justos, nós somos puros, nós somos santos, nós somos perfeitos em Cristo, desde o dia que nós aceitamos a Jesus. Mas como isso? É porque Deus olha para nós
Igual nós dizemos no último minutinho da aula da semana passada, né, domingo passado. Nós terminamos falando sobre Esaú e Jacó. Os irmãos lembram? Esaú, a bênção seria dele, mas Jacó veste a roupa de Esaú. Coloca na sua lisura, nas suas falhas, o pelo dos cabritos, né, que foram sacrificados para que o pai comesse aquela comida e abençoasse Jacó. Era Jacó. A voz era de Jacó, mas o cheiro e o pelo eram de Esaú. O pai ouve a nossa voz quando se fala assim, Senhor Jesus, ou Senhor Deus, nós oramos, nós oramos. O pai fala assim, essa voz é de pecador. Mas o cheiro, mas a pele é de Jesus. E quando a gente ora, a gente diz, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor nos ensinou a orar assim. A gente ora para quem? Para o Pai. Em nome de Jesus. E a gente sabe orar direito? Não, a Bíblia diz isso. Que nós não sabemos orar como convém. Mas nós temos um ajudante, um mestre, um professor. Nós temos alguém que aperfeiçoa a nossa oração, que é o Espírito Santo. Então a nossa oração, a Trindade toda participa. Quando a gente vai orar, nós vemos muitos irmãos às vezes oram, Senhor Jesus. Deus ouve, Deus aceita, Deus entende. Mas a gente ora é ao Pai. Nós estamos falando com o Pai. Em nome de Jesus. Ele diz, tudo que pedirdes em meu nome. Em nome de Jesus. Que a gente chega diante do Pai com a pele de Jesus, com a roupa de Jesus, e dizemos, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Então existe essa perfeição posicional diante de Deus. Diante de Deus, como Ele nos vê. Mas, na verdade, essa perfeição dentro de nós ou nas nossas vidas, ela vai sendo um processo. Cada dia, eu hoje, irmãos, tenho de ser bem diferente do que 10 anos atrás, do que no ano passado, do que no mês passado. Porque cada dia eu vou crescendo, eu vou ficando mais parecido com Jesus. É verdade isso? A palavra de Deus vai nos dizer, nós vamos ver aqui. Em Hebreus 10, 14, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Nós vamos ver essa santificação posicional. Hebreus 10, 14 diz assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Está falando aqui, o escritor de Hebreus está falando a respeito de Jesus, da oferta que ele fez ali na cruz. Esse óculos. Da oferta que Jesus ofereceu na cruz. Qual foi a oferta? Ele mesmo, a sua vida, a sua carne. Ele se deu, ele foi a oferta. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus é a oferta. Jesus é o sacerdote. Ele mesmo apresenta a oferta diante do Pai. E aqui diz que porque com uma única oferta aperfeiçoou para o quê? O que está escrito aí? Aperfeiçoou para sempre. O que Deus faz é bem feito, irmãos? É. Com uma única oferta, o Senhor aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou o quê? Nós. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Estar sendo santificados, isso diz a respeito de um processo. Um processo. Cada dia vai acontecendo na sua vida. Eu sei, quantos irmãos aqui são pais, tiveram filhos, os irmãos puderam acompanhar. A gente não vê o filho crescer, não é verdade? Você vê porque você vai comprando as roupas. Cada vez aquela roupa não dá, aquele tênis, aquele uniforme. Aí você vê, puxa, como ele está crescendo. Mas quem vê os nossos filhos de uma vez por ano, fala como ele cresceu. Não é assim? Mas a gente que está vendo todo dia a gente não vê crescer.
O crescimento para nós está muito devagarinho, mas quem vê pouco, vê o crescimento muito rápido. O nosso crescimento espiritual se dá da mesma forma. A Bíblia nos diz o seguinte, Jesus contou uma parábola, que o reino dos céus é semelhante a alguém que lança a semente na terra. E olha, irmãos, que poder há nessa palavra. Diz assim, e a terra por si mesma a faz germinar, a faz frutificar. À noite acontece o fenômeno da vida arrebentando a casca e se tornando uma planta. À noite, todos estão dormindo e o crescimento está acontecendo. Você ouve a palavra, sabe, irmãos, muitas vezes a gente pensa que nós crescemos é só aqui, quando a gente ouve a palavra. Mas o crescimento, o aprendizado mais real na nossa vida é você com Deus. É você com Deus. Aquela lição que você aprendeu direto com Deus, você nunca mais esquece. Eu posso trazer para os irmãos aqui a minha experiência, o pastor traz a experiência dele, o que a gente aprendeu, o que a gente encarnou, o que a gente está vivendo. Mas enquanto você não aprende isso, não se torna realidade na sua vida, não houve o quê? O entendimento na palavra. O crescimento. O crescimento, ele é espontâneo por causa da força da vida. O crescimento é espontâneo. Diz aqui, aqueles com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele aperfeiçoou. Olha, nós vamos entrar aqui um pouquinho na frente, volte ao seu texto em Filipenses, e nós vamos entender aqui por que Paulo diz todos quantos somos perfeitos. Nós já compartilhamos isso com os irmãos. Por que nós somos perfeitos? E por que Paulo diz no verso 12, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Imagina que um bebê nasceu, foi gerado, nasceu, é um bebezinho lá nas suas primeiras horas, ou lá na sala do parto mesmo, quando o obstetra entrega aquele pequenino ser para o pediatra a enfermeira o toma, vai limpar aquela secreção, aquele sangue, vai deixar o bebezinho limpinho. E ele então examina os pezinhos, examina o rostinho, examina por fora, ele ausculta o coraçãozinho, ele faz o bebê chorar e o bebê chora. E ele diz, olha, é uma criança perfeita. E diz para a mãe, você gerou um bebê perfeito. O bebê é perfeito. Olha, o bebê não sabe ainda falar, não sabe ainda andar, não sabe fazer, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe nem mastigar, não tem dentes ainda, mas o pediatra diz, é perfeito. É perfeito para uma criança recém-nascida. Aí o bebezinho começa a crescer e começa a aprender a andar, mas ele anda e cai, não tem muito equilíbrio, ainda não sabe falar direito, mas ele já tem 1 aninho, e o pediatra examina e diz, sua criança está perfeita. Cresceu dentro da tabela, está engordando dentro da tabela, seu bebê está perfeito. Mas doutor, ele ainda não fala direito, mas ele só tem 1 aninho. Para 1 aninho, ele está perfeito. E ele vai crescendo, ele tem 2 aninhos, agora ele já fala tudo, agora ele já sabe fazer um monte de coisa, mas não sabe ler ainda. Ele não sabe fazer tantas coisas ainda, não sabe dirigir carro, não é? Mas ele está perfeito. Para 2 aninhos ele é perfeito. E assim, irmãos, até chegar à idade, subir o som um pouquinho? Estão pedindo para subir o som? De acordo com a idade que a criança vai chegando, ou que nós vamos chegando até a idade de sermos adultos.
A gente vai chegar num ponto máximo da nossa conquista. A gente tem um platô na vida humana, quando você já conseguiu algo assim, não tem mais jeito, você já anda, você já lê, você já fala. Para você, não há mistério nenhum quando você aprende a ler. Não é assim? Você pode pegar qualquer livro, você lê os difíceis, os fáceis, já não tem mais mistério. Na vida cristã é assim também. Quando Deus olha o bebê recém-nascido, nasceu domingo passado, nasceu esse mês, nasceu ano passado, é um bebezinho, está crescendo na fé, ainda não sabe tanta coisa, ainda erra tanto, ainda tropeça tanto, mas para aquilo que ele já recebeu, ele é perfeito. É isso que está escrito no verso 15 e 16 de Filipenses capítulo 3. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, Deus isto vos esclarecerá. Todavia, vamos ler juntos o verso 16? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Dentro daquilo que Deus já te deu, irmão, Deus quer que você seja perfeito. Ou seja, aquilo que você vai aprendendo, você vai colocando em prática. Você não sabia que não pode mentir. Mas no dia que você ouve, a palavra de Deus diz, não mintais. Não mintais. É pecado. É errado. Não mintais. Aí você já põe aquele em prática. Eu não posso mentir mais. Eu não quero mentir mais. Então andar de acordo com o que já aprendeu, com o que já alcançou. Aí você vai ficando, Deus olha para você, perfeito. Então nós temos uma perfeição diante de Deus, mas uma perfeição experimental, de acordo com aquilo que nós vamos recebendo dia a dia, dia a dia. Sabia que dia a dia o pai cuida dos seus filhos, ou a mãe cuida do filhinho, e ele vai crescendo. Se a criança não é bem alimentada, ela cresce normal? Vocês já viram criança raquítica? Já viram criança anêmica, desnutrida? Um menino que não é bem alimentado nos primeiros anos de vida, seu cérebro não desenvolve, ele não aprende. E é interessante que até uma criança que não é bem estimulada nas suas reações, na sua própria inteligência, ela cresce, ela tem tudo para ser perfeita, mas não é perfeita. E por isso Deus se encarrega de nos dar o crescimento e de nos dar o estímulo para o crescimento. Como é que Deus nos dá estímulo para o crescimento? Vamos ver Tiago capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Deus nos estimula. Você sabe que o seu bebezinho, você tem de ir ensinando as coisas. Uma criança que os pais são mudos, não falam nada com a criança, ela não vai aprender a falar. Ou que os pais falam muito pouquinho. Um menino que é tão quietinho que a mãe deixa lá no berço. Ah, meu filho é bem quietinho, vou aproveitar. E aí eu posso fazer isso, fazer aquilo. E a mãe não brinca, não exercita o filho. A criança cresce com problema, ela não desenvolve. Então, irmãos, na nossa vida cristã, nós temos um motivo para nos alegrar, porque Deus nos dá estímulos para o nosso crescimento, para sermos perfeitos. Vamos ver Tiago 1, versículo 2 ao 4, diz assim, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você quer ser perfeito? Você quer ser como o Pai? Então os estímulos que Deus vai dar a você para você ser perfeito são as provações. A sua fé vai ser provada. Aquilo que a gente prega, irmão, a gente é provado. Aquilo que você crê, naquilo você é provado. Você crê que Deus é fiel? Ele vai provar isso a você. Você crê que Deus é bom? Ele vai provar isso a você.
Você crê que Deus é misericordioso? Ele vai provar isto a você. Há muitos irmãos que oram assim: oh, Deus, me dê mais paciência. Sabe como é que Deus vai te dar mais paciência? Colocando na sua vida muito fator de irritação. Muito espinho para te espetar, para que você saiba que você tem paciência. Você fica orando: oh, Deus, aumenta meu amor, me dá amor. Aí Deus vai te colocar na sua vida, no seu caminho, muita gente difícil de ser amada, sabe? Muita gente difícil de ser amada para você amar, para você desenvolver, crescer e ser perfeito. Os estímulos que Deus nos dá, como a mãe dá para o filhinho, coloca muitas cores para ele desenvolver, né? Tem gente adulta que não tem noção da imagem espacial. Eu me lembro quando a gente estava estudando a química, né? Então o professor colocava lá e fazia a gente imaginar: olha, imagine uma molécula assim, assim. Então você tinha de imaginar aquilo no espacial, no tridimensional. Tinha colega que não conseguia de jeito nenhum imaginar. Ah, professor, não consigo de jeito nenhum. Às vezes faltou lá pequenininho o estímulo para aquilo. Então por isso que a mãe pendura lá no bercinho objetos e muitas cores, e pendura várias formas e quadradinho, e deixa a criança brincar muito, para que ela possa desenvolver e crescer nisso. E ser perfeita quando se pedir alguma coisa que a sua idade já deve ter alcançado. Então, irmãos, as provações são estímulo para que nós sejamos perfeitos. Deus disse isso aqui. Ora, a perseverança deve ter a sua ação completa para que sejais perfeitos. Persevera, irmão. Quando a provação vier: ah, mas eu estou orando já tem 20 anos. E Deus não me respondeu. Persevera. Persevera. Ah, mas está difícil. Persevera. Porque a perseverança tem a sua ação completa em nós, para que nós sejamos perfeitos. E diz ainda mais aqui: perfeitos e íntegros, em nada deficientes. 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, 17 e 18. Nós vamos nos tornando perfeitos no amor. 1 João 4, 17 e 18. Diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também somos nós neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Os irmãos viram aqui quantas vezes? Amor aperfeiçoado, amor perfeito. Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado. O nosso amor é aperfeiçoado. O Espírito Santo está trabalhando em nós para que nós sejamos perfeitos. Dentro do que Deus já te deu, Deus quer que você seja perfeito. Você ouve aqui: mulheres, sede submissas, e você não é. O Senhor não pode falar está perfeito. Olha, irmãos, os casamentos que não vão bem, há uma falha só num desses 3 pontos, só. Ou o marido não ama como Cristo amou, ou a mulher não é submissa como a igreja é submissa a Cristo, ou os filhos não são obedientes aos pais, não aprenderam a honrar os pais. Se isto está no casamento, esses 3 pontos, não há casamento que falhe, não há conflito, não há. Só isso. Amar como Cristo amou, ser submissa como a igreja é submissa a Cristo, e obedecer em tudo aos pais. Nisto é aperfeiçoado o amor, diz a palavra de Deus. E aqui diz: para que no dia do juízo nós mantenhamos confiança. O nosso amor vai sendo aperfeiçoado. E o amor lança fora o medo. Uma esposa que tem medo de contar as coisas para o marido.
Um marido que tem medo da esposa, filhos que têm medo dos pais. Ou é tão triste, irmãos, quando o seu filho adolescente tem coragem de conversar com a tia, com a avó, e não fala com a mãe. Tem medo de falar com a mãe. É porque não está havendo um verdadeiro amor. Não está havendo um verdadeiro amor. O filho tem medo de se descobrir, de se desnudar diante da mãe, diante do pai, a seu coração, a sua alma. Então, o perfeito amor lança fora o medo. Tem marido que chega em casa, a mãe fala: "Oh, corre, seu pai está chegando, e tira isso daí, faz isso, e cala a boca, e veste, desliga e faz." Porque todo mundo tem medo. Mas onde há o verdadeiro amor, não há medo. E a gente deve desenvolver o quê? Esse amor que vai aperfeiçoando. E uma das formas de amor, sabe, irmãos, muito linda, que é fácil de detectar na nossa vida, é a compaixão. Quando alguém te fere, quando o marido fala uma palavra dura, quando a esposa fala uma palavra ferina, quando o filho faz uma desobediência, uma palavra que magoa profundamente, e você tem compaixão, ao invés de raiva, ao invés de sentimento de vingança, ao invés de autocompaixão, de depressão, e você tem compaixão e diz: "Oh, coitado, não sabe o que faz." A compaixão é um sintoma de verdadeiro amor. Verdadeiro amor. Quando ao invés de você ficar irado, você tem compaixão. Nas mínimas coisas. Aquela pessoa que te fecha no trânsito, ao invés de você brigar: "Oh, seu mal educado", e você diz: "Oh, coitado, deve estar com pressa, não é? A mãe dele deve estar doente, ou ele teve um chamado, ele tem de correr. Deus te abençoe, Senhor te abençoe, não é? Vá à sua frente, os anjos do Senhor te guardem para não acontecer mal nenhum no seu carro." Isso é a compaixão, isto é amor. Nas pequeninas coisas, quando você tem compaixão. Vamos ver aqui 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Nós estamos estudando sobre a perfeição do crente. 2 Coríntios 7, 1 diz assim: "Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus." Aperfeiçoar a santidade. Oh, irmãos, como isso aqui, a santidade, é importante nos nossos dias. Se tem uma época que a igreja precisa zelar pela santidade, é hoje. Porque o mundo, sabe o que está acontecendo com o mundo? Está ficando cada vez mais podre, mais sujo. E às vezes, sabe o que acontece? O mundo vai ditando as normas para a igreja. Por exemplo, anos atrás, uma moça crente não ia à praia, não ia na piscina, de jeito nenhum. Os irmãos mais velhos podem lembrar disso. Aí lá no mundo começaram a usar um maiô coladinho na perna, não é? E tudo bem. As moças crentes não iam. Depois eles começaram a usar um maiô mais curtinho. Aí as moças crentes: "Eu posso usar um mais compridinho." Depois começaram com o biquíni: "Eu posso usar um maiô." Aí começaram com o fio dental: "Eu posso usar um biquíni mais decente." Estão vendo? O mundo vai entrando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Então lá fora hoje o namoro já é sexo bem claro. Mas eu posso ter um namoro mais agarradinho sem... Aqui a palavra de Deus nos diz assim: "Tendo, pois, ó amados, tais promessas." Que promessas? Essas promessas anteriores aqui, que na luta contra a carne, Deus nos dá a vitória se estivermos cheios do Espírito. E diz aqui: "Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade." Ser santo é ser separado, é ser diferente.
é ser diferente. O namoro do crente é diferente. O lar do crente é diferente. A roupa do crente é diferente. A palavra do crente é diferente. Sede vós, pois, perfeitos. A gente vai sendo transformado não naquele esforço. A gente tem de querer, sim. Mas o crescimento ele vai acontecendo espontâneo quando eu digo, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Nós vamos ter daqui a pouco um momento quando a gente vai poder louvar ao Senhor. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo, cantando, salmodiando, louvando a Deus. Quando nós o louvamos, e a palavra nos diz no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra aonde? No meu bolso, na minha gaveta, na minha mesa. Onde que eu escondi? No meu coração. Como é que eu posso esconder? Eu tenho de comer essa palavra. Ela tem de entrar dentro de mim para eu colocá-la no coração. Eu tenho de falar essa palavra, ouvir essa palavra, ler essa palavra, pensar nessa palavra. Assim, irmãos, como o Sermão do Monte, é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, chega em casa e leia Deuteronômio 5, 6 e 7. Você vai ver que nesses 3 capítulos, assim como lá em Mateus está o Sermão do Monte, 5, 6 e 7, e o 8 também de Deuteronômio. Você vai ver que nesses 3 capítulos Deus está falando só isso. Come a palavra, anda com a palavra, medita na palavra, fala a palavra. E se nós guardarmos a palavra no coração, nós não vamos pecar. Pecar é uma escolha. Ser perfeito é uma ordem. Sede, pois, perfeitos. Perfeitos dentro daquilo que nós já alcançamos. Se você é um bebê, seja um bebê perfeito. Se você já está andando e correndo, seja um menino perfeito. Se você já é um adolescente em Cristo, seja um adolescente perfeito. Mas se você já chegou adulto, Paulo disse, eu ainda não cheguei à perfeição da maturidade, da perfeita varonilidade em Cristo, mas eu faço uma coisa, esqueço o que para trás ficou. O mundo, as velhas tendências, eu esqueço. E eu agora tenho um alvo, e eu corro para esse alvo. Eu olho só para esse alvo e caminho olhando para Jesus, porque eu quero chegar lá. Amém, irmãos? Sede vós perfeitos.